Pagamento de 13º aos inscritos no Bolsa Família. A Polícia Federal faz buscas na casa do presidente do PSL, suspeito de desvio de verba eleitoral. E a Rússia passa a patrulhar áreas na Síria, controladas antes pelos americanos. O Jornal Nacional está começando. 10 horas depois do desabamento de um prédio residencial em Fortaleza, os bombeiros ainda procuram sobreviventes. O Alessandro Torres tem as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Alessandro. Oi, Bonner, boa noite a todos. Embora um dia e uma noite também muito difíceis por aqui, até porque o trabalho de buscas a possíveis sobreviventes aqui embaixo dos escombros vai continuar durante toda a noite, durante toda a madrugada, não para. Inclusive agora o local está mais iluminado com refletores e a gente vê essa movimentação intensa aqui de socorristas, brigadistas, muitos voluntários também, mas o que é interessante é que é uma movimentação muito silenciosa. O silêncio nesse momento está sendo imprescindível para tentar ouvir qualquer barulho que possa vir debaixo dos escombros. Por isso a gente vê ao mesmo tempo essa aglomeração, mas as pessoas todas ali paradas. Tem um ponto de apoio ali em que os voluntários estão, inclusive, recebendo comida, alimentação para poder enfrentar essa maratona. As luzes estão sendo geradas aqui através de um caminhão gerador, mas a todo momento esse caminhão é desligado para realmente as pessoas poderem ouvir, tentar ouvir se há alguém fazendo algum sinal embaixo dos escombros. Segundo informações do governo aqui do Ceará, pelo menos 9 pessoas estão desaparecidas, estariam aí então embaixo dos escombros durante todo o dia. Chegou a se noticiar uma morte. Os bombeiros chegaram a falar dessa morte até o meio da tarde, mas o governador Camilo Santana, do PT, corrigiu essa informação no meio da tarde e não mais está confirmando essa morte. Segundo ele, são 9 pessoas desaparecidas e 9 foram resgatadas. Vamos ver o que o governador disse a respeito disso. A informação oficial é que a possibilidade pela procura das famílias é que possivelmente teriam 18 pessoas nos escombros. 9 já foram resgatadas com vida. E as outras 9 ainda estão em procura. Esse trabalho vai ser feito, todo um trabalho rigoroso por parte tanto dos órgãos responsáveis para identificar as causas responsáveis dessa tragédia. Nós estamos num apartamento aqui bem próximo aos escombros do prédio. Todos os quarteirões estão interditados e vão permanecer assim pelo menos até amanhã de manhã. Essa tragédia só não foi pior porque ela aconteceu no meio da manhã, um horário em que muitos dos moradores dos 13 prédios do edifício André, que tinha 7 andares e mais uma cobertura, a maioria dos moradores já estava no trabalho. Mas, como nós dissemos, ainda há 9 desaparecidos. Veja a reportagem. Eram 10h30 da manhã, quando o prédio de 7 andares e 13 apartamentos veio abaixo. Olha aí, rapaz, no momento que eu tava filmando aqui, ó, o prédio desabou aqui, ó. Olha aí a comédia. Aqui na Aldeota, no centro da Aldeota. Quase que eu pego o desabamento. Olha aí como é que é as coisas. A tela tá enchendo de poeira. Nesse instante, o prédio desabou ali. Não dá nem pra saber quantas pessoas morreram. A gente só viu foi aquele estrondo. Coisa de segundos. Pá! E o tempo fechou a porta de vidro, fechou tudo de poeira e ninguém viu mais nada. A gente enlouqueceu dentro do escritório. Olha aí, meu Deus. Oh, meu Deus. Que coisa, rapaz. Um prédio de 7 andares. Acaba de cair. Chamar o bombeiro. É Tiburcio Cavalcante, esquina com Tomás Acioli. Nesse exato momento, agora às 10h40 da manhã, um caso triste acontecendo aqui em Fortaleza. Um prédio de 7 andares caiu total. O edifício Andréia ficava numa área residencial do Dionísio Torres, um bairro de classe média em Fortaleza. Os bombeiros chegaram logo em seguida e, a todo momento, ambulâncias apareciam para socorrer os feridos. O prédio tombou sobre o mercadinho que ficava do outro lado da rua.
3 entregadores que descarregavam um caminhão com água, um cliente e o dono, que conseguiu escapar, estavam no momento. Olhei um pouco para fora e vi só o prédio quebrando no meio. Quando eu vi o prédio quebrando no meio, já bateu algum peso, né, na parede. Aí quando bateu, encheu de terra e poeira e tudo. Aí eu já subi para cima. Quando eu subi para cima, começou a cair, mas eu escapei pela janela aqui, em cima do telhado. Este vizinho conseguiu falar com um dos entregadores pouco depois. Eu cheguei perto do caminhão e disse, tem alguém aí? Aí ele pegou e disse, tem. Aí perguntei, quantos? Aí ele pegou e disse, 2. Aí eu digo, você tá bem? Ele disse, estou com a perna ferida. E o outro, eu disse, e o outro? Ele disse, eu não sei do outro não, eu acho que ele não tá bem não. Levi também conseguiu entrar em contato com um amigo que estava sob os escombros. Ele atendeu no primeiro momento, comecei a falar com ele, a ligação caiu, eu liguei novamente. Aí ele me informou que era o apartamento dele, inclusive, que ele estava tentando ser resgatado. Tentei puxar a conversa com ele e não consegui. Aí no momento ele falou, vou desligar o telefone porque eu preciso ser resgatado logo. E assim que ele foi desligar, ele até estava gritando, tô aqui. Por volta de 1 da tarde, os bombeiros, brigadistas e socorristas improvisaram uma lona que serve de apoio para as pessoas que estão trabalhando no resgate e também como um posto de primeiros socorros. Enquanto isso, a retirada dos escombros é feita manualmente, com pás e marretas e com o máximo de silêncio possível para tentar ouvir alguém que esteja soterrado. Os escombros eram retirados aos pedaços, com cuidado. Os bombeiros rastejavam sobre as lajes caídas e pelo menos 9 vezes até o meio da tarde viram o esforço recompensado. Aí, ó. Graças a Deus. Os parentes e os amigos das pessoas que desapareceram no desabamento passaram um dia entre a angústia e o desespero. Em pouco tempo, a informação do desabamento se espalhou. Enquanto bombeiros, defesa civil, polícia e SAMU chegavam ao local, as famílias tentavam qualquer informação. Adriano veio logo que soube. Eu tenho um tio, uma tia, uma prima e o filho da prima que moram aí. Até agora a gente não tem notícia deles. Guardando iniciar o trabalho de resgate aí para ter uma ideia melhor do que aconteceu, né? O primo dele, Fernando, de 20 anos, foi o primeiro a ser resgatado dos escombros. É o Fernando! É o Fernando! É o Fernando! Logo depois do desabamento, pessoas começaram a informar que parentes e amigos que estavam no prédio e ficaram sob os escombros estavam entrando em contato pelo celular para pedir socorro. Uma das vítimas chegou a fazer uma selfie e mandar para a família. O estudante Davi Sampaio fez a foto sorrindo para mostrar que estava bem. Os socorristas só conseguiram resgatá-lo no meio da tarde, quase 5 horas depois do desabamento. Toda a área em volta do prédio está isolada para facilitar o trabalho dos bombeiros, que a todo instante pediam silêncio para tentar ouvir algum pedido de socorro. Uma operação lenta e delicada. A situação é difícil, a situação requer cuidado, porque o prédio ainda pode vir a colapsar o restante. Ele já colapsou no seu total, mas tem bolsões que inspiram cuidados. A Secretaria de Saúde de Fortaleza montou um comitê de crise para atender as vítimas. Vários hospitais da cidade receberam os feridos. Os pacientes mais graves foram levados para o Instituto Dr. José Frota. O pai do Francineudo trabalhava no condomínio há 11 anos. A gente quer saber informações, a gente fica até sem fome, para ser sério, sem palavras às vezes. Então a gente só acredita que a gente vê realmente a pessoa. E a pessoa dá uma palavrinha com a gente está tudo bem. Mas até agora... A mãe do Leandro, dona Cleide Maria da Cruz, de 60 anos, trabalhava como diarista num apartamento no primeiro andar do prédio. Minha mãe trabalha há mais de 20 anos nesse prédio e a todos esses anos sempre teve problemas de estrutura. Quando foi terça-feira passada, ela falou, meu filho, lá na casa da dona Penha, a janela está rachada, a porta às vezes tem alguma dificuldade de abrir. E era uma tragédia anunciada, a verdade era essa. Logo depois do desabamento, uma rede de solidariedade se formou para ajudar nos trabalhos. Casas e empresas vizinhas ao local estão sendo usadas como ponto de apoio para as equipes de resgate. Voluntários como enfermeiros e psicólogos também prestaram assistência. Este motoqueiro passava perto, parou e ficou desolado com o que viu. A repórter Marina Alcântara tem as informações sobre o estado de saúde das vítimas que estão hospitalizadas. Boa noite, Marina.
Oi, Renata. Olha, é um dia muito triste para a nossa cidade, para o nosso estado. A gente está aqui no hospital, o Instituto Dr. José Frota, o maior hospital de urgência, e ele recebeu aqui parte dos pacientes, parte dos feridos, né? Foram 9 feridos confirmados pelo governo do estado, 4 foram trazidos para cá. Uma senhora em estado mais grave, de 72 anos, ela teve traumatismo craniano, teve traumas também no tórax, passou por cirurgia, precisou de uma transfusão de sangue para esse primeiro atendimento. Ela chegou inconsciente aqui ao hospital. Além dela, outras 3 pessoas foram atendidas aqui. Um senhor de 53 anos que estava no mercadinho que fica ao lado do prédio, que foi atingido também pelo momento do desabamento. O resgate desse senhor demorou mais de 5 horas. Ele teve lesões na perna e ele se comunicou com as equipes e familiares também pelo telefone, o que ajudou aí nesse processo de resgate. Uma outra senhora de 60 anos que foi atendida aqui, ela é diarista, estava aí num dia de trabalho comum, quando estava no primeiro andar, quando sofreu com desabamento e também teve lesões nas pernas. A 4ª pessoa que foi atendida aqui no hospital era um homem que estava ajudando, um voluntário da Cruz Vermelha, que estava ajudando aí no processo do resgate e teve uma lesão mais leve, lesão na mão, e também foi atendido aqui e já foi liberado. Essa senhora que está em estado mais grave, ela deve ser transferida ainda para um hospital particular ainda hoje. Eles estão aguardando aí uma UTI, um equipamento especial para fazer essa transferência para outro hospital aqui da cidade. Os outros feridos foram atendidos em outros hospitais particulares daqui, mas desde cedo o hospital montou um atendimento especial, pelo menos 2 salas de emergência aí, com tudo pronto para receber esses pacientes, viu, Renata, Bonner? Obrigada, Marina. Agora há pouco nós vimos o relato, o depoimento do filho dessa senhora que trabalhava como diarista no primeiro andar do prédio. Obrigada pelas suas informações. Há mais de 20 anos. Sim. Ele disse que há mais de 20 anos a mãe trabalhava ali. Agora você veja, a Prefeitura de Fortaleza não tem documentos com registros oficiais desse edifício que desabou. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, até 1977, no lugar do edifício André, havia uma casa. A Prefeitura disse ao Jornal Nacional que os 7 pavimentos foram construídos de maneira irregular e, por isso, segundo a Prefeitura de Fortaleza, não há registros oficiais do prédio. A direção do Conselho Regional de Engenharia do Ceará afirmou em uma entrevista coletiva que também não tem um registro ou nome de um engenheiro responsável pela construção do edifício André. O Conselho Regional não quis comentar a imagem divulgada pelos vizinhos que já temiam uma tragédia. Na garagem do prédio, as colunas de sustentação apareciam com as vigas à mostra. Uma delas estava coberta por um plástico. Ontem, o Conselho recebeu uma anotação de responsabilidade técnica de uma obra de recuperação de construções e pintura. O documento é padrão. Condomínios e donos de casas precisam apresentar quando vão fazer uma obra. O documento não traz nome de empresa ou detalhes sobre o serviço a ser executado. A obra era orçada em R$ 22.200. Aqui no CREA, a gente está constituindo uma comissão que vai tratar justamente de levantar informações acerca da responsabilidade dos profissionais que estavam ali na nuvem, digamos assim, de serviços a serem executados. E vamos repassar isso para a Defesa Civil, para a perícia e, em havendo algum tipo de culpabilidade, pode-se ter até a suspensão do registro desse profissional. Nas últimas 2 décadas, colapsos de construções como essa de Fortaleza produziram tragédias no Brasil. Em 1998, o edifício Palace 2 desabou na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 8 pessoas morreram. Em julho de 2010, um prédio de 7 andares, como o de hoje, se desfez em Salvador. Houve 3 mortes. Em outubro do mesmo ano, foram 2 edifícios no centro do Rio e 4 pessoas morreram. Em janeiro de 2011, um arranha-céu de 30 andares foi abaixo em Belém. 5 mortes. No ano seguinte, mais 3 prédios no centro do Rio, com mais 17 mortos. Em agosto de 2013, na zona leste de São Paulo, 10 pessoas morreram. Em maio do ano passado, um edifício de 24 andares, ocupado irregularmente no centro de São Paulo, pegou fogo e desabou. Segundo o Corpo de Bombeiros, 8 pessoas morreram. E em abril deste ano, 24 pessoas perderam a vida em 2 construções da comunidade da Muzema, zona oeste do Rio. As construções eram irregulares e tinham sido interditadas. Daqui a pouco nós vamos trazer novas informações sobre o desabamento do prédio em Fortaleza.
Em Boa Vista, explosões numa distribuidora de gás mataram 4 pessoas e feriram 2. A suspeita é de um acidente na área de recarga de cilindros. O Corpo de Bombeiros confirmou que a distribuidora não tinha o auto de vistoria para funcionar. Os donos ainda não se manifestaram. A mancha de óleo que poluiu o litoral do Nordeste atingiu 8 rios de Sergipe e ameaça viveiros de camarão, num dos afluentes do São Francisco. Só em Aracaju, o governo recolheu mais de 200 toneladas de resíduos de petróleo. Hoje, ambientalistas soltaram mais 1.400 filhotes de tartaruga em alto mar, que é para evitar contato com o óleo. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil? Jaqueline Brasil. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para todos. Vamos começar falando sobre tempo seco, que é uma das características da primavera. Amanhã, esse ar seco se espalha pelo Nordeste, parte do Centro-Oeste e também Sudeste. Quando isso acontece, não tem formação de nuvem, de chuva, a umidade cai e a temperatura vai lá para cima. Em Fortaleza, amanhã, máxima de 33, Natal, 31, em Salvador, sobe menos, 29, em Belo Horizonte, 32. E em Goiânia, esquenta mais do que no Nordeste, com máxima de 36 graus. O índice ultravioleta fica alto amanhã, nas áreas em roxo e em vermelho do mapa. O risco para nossa saúde é bem maior. Por isso, tem que ter cuidado. Esse risco é maior bem naquela hora mais quente do dia, no começo da tarde. Até mesmo onde tem previsão de chuva isolada, o índice UV fica alto. Isso acontece, então, nessa outra parte aqui do Centro-Oeste e também do Norte do país. O dia vai ser ensolarado em Palmas, com máxima de 33, e em Cuiabá, em Campo Grande, 35. Só depois desse calorão, com a entrada de umidade, vem a chuva nessas capitais. Mas essa chuva não deve ser volumosa. Renata, Bonner. Jaqueline, como é que fica o tempo aqui no Sudeste? Aqui no Rio deu uma ligeira resfriadinha, vamos dizer assim, uma aliviada hoje. Mas será que volta a esquentar? Pois é, tinha falado ontem, né? Foi só hoje a trégua, Renata, porque amanhã volta a esquentar mais uma vez. Máxima para o Rio de 30 graus, não chove e até o fim da semana a temperatura sobe mais. Aqui em São Paulo também, máxima de 27 com sol. Em Vitória, a mesma temperatura, só que tem a previsão de chuva por lá. E amanhã tem alerta de ressaca. As ondas podem chegar a 3 metros de altura nessa faixa aqui. Então, desde o litoral do Rio de Janeiro até o litoral do Rio Grande do Sul. Além do mar agitado, no sul do país, tem previsão de chuva para os 3 estados. Chove fraco, então, em Curitiba, com máxima de 22, Florianópolis, 21 e em Porto Alegre, os termômetros também chegando na casa dos 21 graus. Renata, Bonner, boa noite para vocês. Boa noite, até amanhã. Olha, no Japão, subiu para 74 o número de mortos por um tufão. Milhares de socorristas ainda buscam desaparecidos. Mais de 13 mil casas ficaram debaixo d'água no fim de semana em várias cidades. A seguir, a gente volta com outras informações sobre o desabamento do prédio em Fortaleza. O presidente do PSL é alvo de operações da PF por suspeita de crime eleitoral. Pelo menos 9 pessoas estão desaparecidas, né? Existe uma lista de nomes aí, familiares a todo momento chegam em busca dessas pessoas. As buscas, elas continuam de forma ininterrupta. Outra informação importante é que o Conselho Regional de Engenharia do Ceará, ele está investigando o caso, vai fazer um laudo sobre as causas desse desabamento. A gente sabe que as vigas de sustentação estavam bastante desgastadas. Agora, esse prédio, ele não tinha alvará de construção, não tinha nenhum registro da época da construção dele. É uma situação bem irregular, um prédio que existe há pelo menos mais de 40 anos, viu? Bonner, Renata, volto com vocês. Então, segundo as informações da Marina, essa senhora teria concluído a cirurgia, nessa senhora que está internada. Imagino, acho que você mencionou, ela tem cerca de 80 anos e o estado de saúde dela é estável. Não é isso, Marina? Obrigada pelas suas informações. Bonner. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória que permite o pagamento da 13ª parcela do Bolsa Família já a partir deste ano. De acordo com o Ministério da Cidadania, esse benefício extra vai ser pago em dezembro a quase 14 milhões de famílias inscritas no programa. Senadores estão, neste momento, votando no plenário o projeto que estabelece a divisão do dinheiro que for obtido no leilão da chamada cessão onerosa do petróleo do pré-sal. Está marcado para o mês que vem. As discussões hoje começaram ainda de manhã.
A aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos foi unânime, 23 votos. O projeto seguiu para o plenário sem nenhuma mudança. O governo federal espera leiloar o direito de exploração do petróleo excedente do pré-sal na Bacia de Santos, que pode chegar a 10 bilhões de barris por ao menos 106 bilhões de reais. 33 bilhões vão indenizar a Petrobras, que tem o direito sobre a área. O governo federal vai ficar com 49 bilhões e repassar outros 22 bilhões para estados e municípios. Os municípios vão dividir 11 bilhões de acordo com o número de habitantes e a renda per capita. Municípios mais pobres levam fatia maior do dinheiro. Os 26 estados e o Distrito Federal vão dividir outros 11 bilhões de reais. 6 bilhões e meio para os estados do Norte e Nordeste e 4 bilhões e meio de reais para Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O governo federal também vai repassar outros 2 bilhões exclusivamente para o Rio de Janeiro, onde estão as reservas de petróleo. O dinheiro não pode ser aplicado em despesas correntes do dia a dia, como pagamento de salários de servidores. Os municípios podem investir todo o dinheiro em obras. Os estados devem primeiro cobrir o déficit da Previdência deste ano. O dinheiro que sobrar vai para os investimentos. A nova reforma tributária, e passa por aí com certeza. Neste momento, aqui no plenário, os senadores estão fazendo os últimos discursos. Logo em seguida vai ser anunciado o resultado da votação. Como há um amplo acordo, a previsão é de que essa votação seja tranquila, com resultado favorável ao projeto, o texto principal do projeto. Em seguida, haverá mais uma votação. Foi apresentada uma emenda, uma proposta para mudar o texto, que quer tirar do governo federal 2 bilhões de reais e dividir esse dinheiro com os estados do Norte e do Nordeste. Não há acordo sobre esse ponto e a previsão no plenário é de que ele não seja aprovado. Se o texto for finalizado aqui no plenário do Senado esta noite, ele vai seguir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E os senadores vão aí, na semana que vem, concluir, conforme parte do acordo, a votação da reforma da Previdência no Senado para que o texto possa ser promulgado e entrar em vigor. Bonner, Renata. Obrigado, Júlio Mosquera, trazendo as informações ao vivo de Brasília. Ele vai seguir acompanhando essa sessão no Senado e, obviamente, vai trazer as informações todas mais tarde no Jornal da Globo a respeito desta sessão. O Fundo Monetário Internacional aumentou a expectativa de crescimento do Brasil para este ano de 0,8% para 0,9%, mas reduziu a previsão de crescimento em 2020 de 2,4% para 2%. A economista-chefe do FMI disse que, apesar de haver alguma recuperação, ainda há incertezas sobre as reformas necessárias. A previsão de crescimento da economia global também foi revisada para baixo pelo FMI, 3% neste ano, 3,4% no ano que vem. O presidente do PSL, Luciano Bivar, foi alvo de uma operação da Polícia Federal hoje por suspeita de desvio de verba eleitoral. Os policiais federais apreenderam documentos, computadores e celulares. Eles passaram 2 horas no apartamento do deputado Luciano Bivar e saíram num carro sem identificação. Bivar é suspeito de fazer parte de um esquema de candidaturas laranjas de mulheres para receber dinheiro do fundo partidário na cota feminina. Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão na casa da ex-candidata a deputada federal, Maria de Lourdes Paixão. Ela recebeu a 3ª maior doação do partido em todo o Brasil, R$400 mil, 380 mil na semana da eleição para produzir santinhos e adesivos. Ela não foi eleita, recebeu apenas 274 votos. Os agentes também fizeram buscas na sede do PSL no Recife e em 2 gráficas onde o material de campanha dos suspeitos teria sido confeccionado. Nesta, no interior de Pernambuco, Luciano Bivar teria pago R$848 mil durante as eleições. As investigações começaram no fim de fevereiro, mas somente agora o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco aceitou um pedido da Polícia Federal e decretou 9 mandados de busca e apreensão. A PF suspeita que parte da cota de 30% do fundo partidário exclusiva para as mulheres foi desviada em benefício de Bivar. O advogado de Bivar e do PSL em Pernambuco disse que não há indícios de fraude no processo eleitoral. Disse ainda que vê com estranheza a operação de hoje,
principalmente por se estar vivenciando um momento de turbulência política. A defesa de Maria de Lourdes Paixão não quis se manifestar. Nós não conseguimos contato com os donos das gráficas. Essa operação teve muita repercussão política em Brasília e piorou o clima já muito tenso entre a direção do partido e aliados do presidente Jair Bolsonaro. O palco da disputa hoje foi o Congresso Nacional. O líder do PSL na Câmara, delegado Valdir, disse que o tratamento da Polícia Federal a Luciano Bivar era diferente do tratamento empregado a outros integrantes do partido. Citou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que já foi indiciado pela Polícia Federal e denunciado pelo Ministério Público também por desvio de verba eleitoral. E o filho do presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, investigado no Rio de Janeiro. Ele reclamou da operação da PF dias após o presidente Jair Bolsonaro pedir investigação nas contas do partido. Parece que algumas pessoas sabiam uma semana antes, né? Se você está montando um conjunto de provas e você tem situações suspeitas, você não vai fazer uma busca e apreensão 10 meses depois de iniciada a investigação. Aí é circo. Já a ala do partido que defende o presidente Bolsonaro fez questão de apoiar a operação de hoje. A Polícia Federal, ela tem autonomia. Ela vai onde quer. Vocês me conhecem, sabem aqui que eu há 3 meses estou combatendo o PSL, o presidente. A crise no PSL vem desde fevereiro, quando surgiu o caso de laranjas no partido. Provocou a primeira queda na equipe de governo, a do então ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano, que respondia pelo partido na época da eleição. Já o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, presidente regional do partido em Minas, foi poupado. Pesa diretamente sobre ele a responsabilidade sobre as candidaturas laranjas. Mas, desde sempre, o ministro contou com a defesa do presidente Jair Bolsonaro. O alvo das críticas de Bolsonaro tem sido o presidente do partido, Luciano Bivar. Desde o início do mês, depois que o presidente Bolsonaro disse a um apoiador que o presidente do partido, Luciano Bivar, estava queimado, o PSL se vê rachado. O presidente Jair Bolsonaro ameaçou deixar a legenda, ele e os aliados mais próximos. Mas esse movimento esbarra num problema maior. É que os parlamentares mais fiéis a Bolsonaro, dispostos a ir para onde ele for, podem perder o mandato se deixarem o PSL. Está em jogo também o dinheiro do partido. Só este ano o PSL já recebeu mais de 70 milhões de reais de fundo partidário. E para as eleições do ano que vem, esse valor deve mais que triplicar com o dinheiro do fundo eleitoral. No meio da tarde, sem citar a operação policial na casa do presidente do PSL, a executiva do partido divulgou uma nota defendendo o diálogo no partido, sem insinuações e ameaças veladas. Disse que eventuais dúvidas pontuais, se existirem, serão solucionadas a tempo e modo próprio, sem atropelos. Mas destacou que os excessos cometidos contra o partido serão devidamente apurados para a adoção das medidas cabíveis. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, negou que o presidente Bolsonaro tivesse qualquer informação antecipada sobre a operação de hoje da Polícia Federal. Ele disse também que o presidente Bolsonaro desconhece os detalhes da investigação em Recife e que por isso não vai comentar. Mas reforçou que Bolsonaro considera que as questões referentes à direção do PSL são de responsabilidade da direção do partido. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou a discussão sobre a proposta de emenda à Constituição que permite a prisão em segunda instância. O tema vai ser julgado depois de amanhã pelo Supremo. PL, MDB e PSD liberaram as bancadas. PT, PSOL, PCdoB, PSB e PROS entraram em obstrução para impedir a votação. Disseram que a pauta foi marcada às pressas, sem debate. O que está em jogo é outra coisa aqui e nós não podemos votar essa PEC. Não vamos deixar votar essa PEC. Não vamos. O presidente da comissão reagiu. A população brasileira espera ver pautado para, mais uma vez,
nós não ficarmos esperando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que, na minha visão, tem atualmente a decisão acertada de sim pela prisão em segunda instância. A prisão após condenação em segunda instância enfrenta muita resistência aqui na Câmara. E esse ambiente desfavorável começou a se desenhar logo no início da sessão aqui na CCJ. Os debates se alongaram tanto que a sessão no plenário começou, o que suspendeu os trabalhos aqui na Comissão de Constituição e Justiça. O autor da PEC, Alex Manente, do Cidadania, apresentou a proposta no ano passado, mas só agora começou a tramitar. Nós não estamos mudando a presunção da inocência, que é o princípio constitucional e é esse o conceito que precisa ser dado na questão da cláusula pétrea. Nós estamos modificando o momento em que começa a ser cumprida a sua condenação. O presidente da Comissão de Garantia do Direito de Defesa, da OAB, disse que se o Supremo permitir a condenação após decisão em segunda instância, há risco de condenação de inocentes. Mantendo a execução antecipada da pena, há possibilidade de proliferação de condenações injustas, sem a possibilidade de controle e reversão imediata pelos tribunais superiores. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, reafirmou que toda decisão do Supremo deve ser respeitada, mas defendeu a prisão em segunda instância. O grande problema no nosso sistema é que os processos judiciais demoram muito. Então, esse argumento de esperar o trânsito em julgado, muitas vezes significa esperar uma década ou mais de uma década e, às vezes, acabar até com um caso de prescrição. O caso do ex-senador Luiz Estevão é um exemplo de como os recursos podem atrasar o cumprimento de pena no Brasil. Ele foi condenado por vários crimes cometidos no fim da década de 90, como corrupção ativa e estelionato. A defesa usou mais de 30 recursos para evitar a prisão. O ex-senador foi condenado em 2006 em primeira instância e só foi preso por ordem da Justiça Federal 10 anos depois, em 2016, quando tinha uma condenação em segunda instância e o STF entendeu que já poderia começar a cumprir a pena. Outro caso é o do jornalista Pimenta Neves, assassino confesso da namorada Sandra Gomide em agosto de 2000. Ele conseguiu um habeas corpus em 2001 para responder o processo em liberdade. Recorreu várias vezes e só foi preso 11 anos depois do crime, quando o Supremo entendeu que não cabia mais recurso e ordenou a execução da pena. A Associação Nacional do Ministério Público, que representa mais de 14 mil procuradores e promotores, declarou que reitera seu integral e irrestrito apoio à atual jurisprudência do STF, que autoriza o início da execução da pena após condenação em segunda instância. A subprocuradora Luísa Frisheisen é coautora de um artigo sobre execução provisória da pena em outros países, citado pelo ministro Teori Zavascki no voto vencedor do julgamento sobre o tema em 2016, no Supremo. Na Inglaterra, a regra é aguardar o julgamento dos recursos já cumprindo a pena, a menos que a lei garanta a liberdade pela fiança. Nos Estados Unidos, a prisão ocorre após julgamento de primeira instância, sendo permitida fiança ou suspensão da pena em casos específicos. No Canadá, após a sentença de primeiro grau, a pena é automaticamente executada, tendo como exceção a possibilidade de fiança, que deve preencher requisitos rígidos. Na Alemanha, nenhum recurso aos tribunais tem efeito suspensivo. O réu continua preso enquanto recorre. Na Espanha, a prisão pode ocorrer após julgamento de primeira instância. Na Argentina, a execução da pena é imediata e há exceção para grávidas e mães com bebês pequenos. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado. Na França, em geral, os réus aguardam em liberdade o julgamento dos recursos. Em Portugal, enquanto não se esgotarem os recursos, o réu geralmente continua solto. Mas tanto na França como em Portugal, conforme a subprocuradora, não há tantas possibilidades de recorrer como no Brasil. O Brasil, com essa interpretação, retornando a essa interpretação que só se poderia após o trânsito julgado, ficaria extremamente isolado no mundo criminal de países democráticos. Favorece a impunidade e favorece e concorre para a ineficiência do sistema de justiça criminal. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal derrubou um habeas corpus concedido em agosto que revogava a prisão do traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, na ação em que ele responde por associação para o tráfico. A liminar havia sido concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello.
O traficante, no entanto, continuou preso porque responde por outros crimes, como o assassinato do jornalista Tim Lopes, em 2002. Por maioria, os ministros Alexandre de Fux, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber rejeitaram o habeas corpus, ficando vencido o ministro Marco Aurélio. A seguir, as últimas informações sobre o desabamento do prédio residencial em Fortaleza. Os atos de racismo de torcedores búlgaros nas eliminatórias da Eurocopa. E o avanço da Rússia em áreas antes controladas pelos americanos na Síria. Voltando direto para Brasília, porque o repórter Júlio Mosquera tem informações ao vivo de lá do Senado. Júlio. Que nós não descumprimos acordo nenhum. Bonner, acabou agora a votação do texto principal do projeto. Por unanimidade, ele foi aprovado. 68 senadores votaram, 68 votos sim. Neste momento está se discutindo a única emenda ao texto principal, que quer tirar do governo federal 2 bilhões de reais e distribuir esse dinheiro entre os estados do Norte e do Nordeste. Bonner. O Júlio Mosquera trazendo informações sobre o dinheiro que será arrecadado com o mega leilão do petróleo do pré-sal em novembro. Obrigado, Júlio. O comportamento racista de torcedores búlgaros diante de jogadores ingleses levou à demissão do presidente da Confederação de Futebol da Bulgária. A Inglaterra venceu o jogo de ontem pelas eliminatórias da Eurocopa por 6-0. Foi uma das derrotas mais vergonhosas da história. Mas não pela goleada. Parte dos torcedores búlgaros puxou cânticos racistas contra jogadores da Inglaterra. Os alto-falantes do estádio alertaram que a partida poderia ser suspensa. Mas o espetáculo infame continuou. Alguns cobriram o rosto para mostrar o lado mais feio do futebol. Outros, sem vergonha, exibiram nazismo. O juiz seguiu o protocolo e interrompeu o jogo. Mas a Inglaterra decidiu continuar. Foram 3 gols de jogadores negros no total. O grupo foi embora mais cedo, não está claro se eles foram expulsos. Parte da arquibancada já estava fechada como punição por gritos racistas em outros jogos. A imprensa búlgara destacou o comportamento abominável na arquibancada. Um dos jornais escreveu que um punhado de torcedores manchou não só o futebol búlgaro, mas a Bulgária como país. E a Associação Europeia de Futebol pediu uma guerra contra o racismo e iniciou um processo disciplinar contra a Federação Búlgara. O conflito entre turcos e curdos reorganizou as alianças na guerra da Síria. O exército da Rússia avançou na região nordeste da Síria, ocupando um espaço deixado pelos Estados Unidos, que abandonaram a região. Os confrontos são brutais pelo controle da cidade de Ras al-Ain. Do lado turco, partem foguetes que destroem prédios e casas, enquanto homens das forças turcas enfrentam as tropas sírias e curdas nas ruas. O governo do ditador sírio Bashar al-Assad, que agora apoia os curdos, retomou o controle de áreas no nordeste do país com apoio russo. E bandeiras russas já são vistas na cidade de Manbij, enquanto os comboios americanos deixam a região. A Rússia anunciou que suas tropas vão passar a patrulhar a fronteira justamente em cidades onde os americanos tinham bases. Mais de 160 mil civis abandonaram as casas desde que os ataques turcos começaram. O primeiro-ministro britânico e o secretário-geral da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, disseram hoje que a operação militar da Turquia precisa parar. O primeiro-ministro francês culpou os Estados Unidos pelo conflito e afirmou que vai ser inevitável o ressurgimento do grupo terrorista Estado Islâmico na região. Os Estados Unidos disseram que podem aumentar as sanções contra a Turquia, isso depois que a comunidade internacional considerou tímidas as medidas anunciadas ontem, que foram basicamente a sobretaxa do aço turco e o fim das negociações comerciais. E antes da gente encerrar essa edição, nós vamos voltar a Fortaleza. O Alessandro Torres traz novas informações sobre o desabamento do prédio de 7 andares hoje de manhã. Alessandro.
Renata, os trabalhos continuam concentrados agora na busca por sobreviventes. É um trabalho ininterrupto, que inclusive só vai realmente ser finalizado depois que todas as 9 vítimas que estão sob os escombros forem localizadas. E até por isso ninguém fala ainda em perícia para se descobrir a causa desse desabamento. Isso, claro, só vai acontecer depois desse trabalho prioritário, que é o resgate das vítimas. Inclusive, relembrando como tudo aconteceu, por volta de 10h30 da manhã, o edifício Andréa, com 7 andares e 13 apartamentos, desabou. Foi um desabamento muito rápido. Na verdade, o prédio tombou, inclusive atingiu um mercadinho do outro lado da rua. Segundo a prefeitura, esse prédio tem cerca de 40 anos, é um prédio irregular. Inicialmente era uma casa, em 1977 foram construídos os 7 pavimentos, sem nenhum tipo de documentação. E 9 pessoas durante todo o dia foram resgatadas, felizmente, todas as 9 pessoas com vida, e a gente recebeu, inclusive, agora há pouco a notícia de que uma senhora que estava em estado mais grave já está estabilizada depois de passar por cirurgia. Renata e Bonner. Obrigada, Alessandro. Qualquer nova informação sobre o resgate de vítimas ao longo da programação e no Jornal da Globo. Hoje tem programação especial aqui na Globo. Em homenagem aos professores, a série Segunda Chamada vai ser exibida mais cedo, logo depois de A Dona do Pedaço. Depois de Segunda Chamada, tem a série Filhos da Pátria e, claro, o Jornal da Globo com todas as informações sobre esse desabamento em Fortaleza. Uma boa noite para você.